Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E hoje eu quero começar um estudo sobre Ruth e Esther. Eu quero fazer um contraste entre as duas, analisando aquilo que há de semelhante entre elas e, ao mesmo tempo, também aquilo que há de contrário. Então, vamos lá. Ruth e Esther, um contraste entre as duas. Em primeiro lugar, Ruth, ela era uma gentia que vivia entre os judeus. Isso está em Ruth capítulo 1, versículos 4 e 19. Ou seja, Ruth ela era uma moabita que passou a viver entre os israelitas a partir da sua sogra Noemi. Ela era casada com um dos filhos de Noemi que falecera. E então, quando Noemi voltou para Belém, ela veio junto com a sua sogra. Então, de moabita, ela passou a conviver com os judeus, os israelitas. Esther foi exatamente o oposto. Ela era uma judia que começou a viver entre os gentios. Isso está lá em Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Vamos ler essa passagem? Esther 2, do versículo 5 ao 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filho do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então, Esther, uma judia, passou a viver entre os gentios, ou seja, os não judeus. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar entre Ruth e Esther. Em segundo lugar, esse contraste entre as duas, Ruth casou-se com um judeu. Isso está lá em Ruth 4:13, Boaz, que era um israelita. E Esther foi exatamente o oposto. Ela se casou com um gentio, um não-judeu, que foi Assuero. Isso está lá em Esther, capítulo 2, versículo 17. Em terceiro lugar, o terceiro ponto nesse contraste entre as duas é que Ruth foi levada ao seu esposo de forma milagrosa. Isso está lá em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ou seja, é impossível olhar para a história de Ruth e não enxergar a intervenção divina por detrás disso, né? Através das instruções da sua sogra, Noemi, ela foi enviada ao campo para colher espigas, até que Boaz a notasse. Assim como foi com Esther também. Nesse ponto aqui, é a mesma coisa. Esther foi levada ao seu esposo de forma milagrosa. Isso está em Esther, capítulo 1, do versículo 10 ao 21. Em Esther, capítulo 2, do versículo 2 ao 8, quando acontece... Vamos ler Esther, capítulo 2, do versículo 2 ao 8. Olha o que diz. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam:
Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as suas moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai, sua mãe, Mardoqueu, a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então, meus irmãos, a intervenção divina também, assim como no caso de Ruth, é vista na história de Ester. Ela foi levada à presença do rei de forma, assim, divina, ou seja, Deus estava no controle daquilo, e ela era exatamente tudo que o rei queria. Ela era bonita, ela era formosa, e isso o agradou. Então esse é o terceiro ponto entre Ruth e Ester. Em quarto lugar, esse contraste entre as duas é que Ruth foi amada profundamente pelo seu marido. Isso está em Ruth 2, do versículo 4 ao 16, e capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Boaz, assim que colocou os olhos nessa mulher, em Ruth, ele teve um amor profundo por ela. Os seus sentimentos logo surgiram por causa dessa moabita. Então, o cuidado de Boaz por Ruth sempre foi notável desde o princípio, porque ele a amou verdadeiramente. Assim como no caso de Ester, que também, nesse caso, o ponto ele é bem comum, foi profundamente amada pelo seu marido. E isso está em Ester 2, versículos 8, 9 e 17. Olha aqui o versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Agora, olha o versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, assim como Ruth foi profundamente amada por Boaz, Ester também foi profundamente amada por Assuero. Então, esse é um outro ponto que é comum entre as duas. Então, meus irmãos, no próximo vídeo eu continuarei essas comparações entre Ruth e Ester, e será com certeza muito abençoador para todos nós. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, meus irmãos.